Estamos de volta pela TV Câmara de Cubatão, pela sua TV Câmara, com o programa Nobres Pares. Nosso convidado, Florivaldo Cagé. Nós estávamos falando aqui, antes do intervalo, a respeito da sua estada, né? Como ativista, foi detido também pela ditadura. Você esteve preso e sofreu aí as torturas da época. Pode falar rapidamente sobre isso, Cagé? Vamos, correu o ano de 75, como eu dizia, e a gente discutia os contratos de risco. Eu tinha uma boa carteira de clientes. Tínhamos instalado já o Fórum do Cubatão, né? Então a Justiça já se tornava uma comarca já? A comarca estava instalada ali na rua Rio de Janeiro, 320, acho que era 320. Enfim, era uma escola, até hoje é uma escola lá. E transformaram aquilo no fórum. Eu estava fazendo audiência, entraram dois gigantão, dois caras truculentos. Quem é o doutor Cagé? Sou eu. O senhor está preso dentro da sala de audiência. Preso por quê? O senhor sabe, o comunista filho da puta. E me arrastaram, rapaz, com uma Mauser dentro de uma bolsa, uma metralhadora, sei lá que diabo era aquilo, encostando nas minhas costas. Afrouxei o nó da graça. Não adianta resistir. Resistir por quê? Pô? Dentro do fórum? Dentro do fórum. Aí eu pedi, olha, o Romeu, avisa o juiz que ele vai ter que cancelar algumas audiências minhas aí, porque eu tenho audiência todo dia, né? Talvez eu, não sei, o que vocês acham aí? Eu fico quantos dias lá? Ah, isso é problema nosso, tem que dar satisfação pro senhor. Aí, rapaz, eu preciso passar no escritório, deixar um recado lá com o meu secretário. Tudo bem, aí passamos no escritório, revistaram o escritório todo, pegaram tudo que era livro de capa vermelha, né? Livro até anticomunista, mas tinha a capa vermelha, juntaram aquela porcariada toda. Aí eu avisei o meu secretário, avisa a Ordem dos Advogados do Brasil, telefona, avisa que eu estou sendo detido, certamente pelo DOI-CODE, avisa o sindicato dos metalúrgicos, avisa o deputado federal Alberto Marcelo Lucado, que eu estou sendo preso. E o resto eles cuidam de mim. E se der, tu avisa a cura metropolitana, Dom Paulo Evaristo Arnes. E aí nós descemos, né? Os caras disseram, agora nós vamos até a refinaria, que nós vamos pegar lá o Zé Gonçalves. Você conhece o Zé Gonçalves, seu companheiro aí, comunista igual tu? Eu não conheço. Não conheço. Conhece, caralho. Aí vamos lá para Petrobras, os caras vão lá para dentro, aí volta com 4 fichas, 4 Zé Gonçalves, rapaz. 4 Zé, aí. É um nome tão comum, né? Qual desses é o comunista? Eu falei, sei lá, joga pra cima e eu pego uma. Tomei uma porrada. Já começou já aí? Aí vi que não tava pra brincadeira. Aí os caras olham a ficha e dizem, pô, esse daqui fala inglês e francês, deve ser ele. Aí diz outro assim, pô, deixa de bobagem, pô, tá falando merda, minha sobrinha fala inglês e francês e não é comunista? Pô, você é comunista? Fala. Inglês e francês, eu sei. Aí diz assim, bom, nós vamos no sindicato buscar o Moacir de Oliveira. Tu conhece? Não, Moacir eu conheço, pô. Fomos diretor do sindicato juntos. Mas ele não tem nada de comunista, não. Nem eu. Não, mas... Aí toca pro sindicato, rapaz. Toca pro sindicato. Chegamos lá, rapaz. A gente ficou na esquina assim com um cara com a metralhadora. E os dois valentão foram buscar o Moacir. Aí conta o Moacir anos depois, meses depois, né? Assim, rapaz, eu estava assim no telefone e eu disse assim, Gato, Cagé foi preso, Gato. Em Brasília. Gato, Cagé foi preso. O Gato tinha sido nosso presidente do sindicato. Aí o cara encosta nele assim, quem é o Moacir de Oliveira? Sou eu. Tá preso. Gato, eu também. Se o filho da puta recebeu a comunicação de que eu estava, ele tinha mais é que se mandar e mandar outro ligar, não é verdade? Ele ficou para fazer ligação. O Arnaldo se mandou, o Arnaldo Gonçalves, que era o presidente do sindicato, se mandou. Sabia que ia pegar. E o Moacir não foi preso. Aí nós fomos buscar o Machado, rapaz, o companheiro Machado. Machado chegando do batente, secador de café, carregando o saco na cabeça o dia inteiro, rapaz. Estiva. O negão só pediu o seguinte, deixa eu lavar o sovaco. Porra, os caras deixaram lavar, ele trocou a camiseta, entrou dentro do camburão e tocamos lá pra Tutóia. Aí lá, rapaz, foi sofrimento, cacete, foi duro. Quantos dias de detenção? 11. 11 lá dias. No DOI-CODE, 11. Incomunicável. Incomunicável. O Del Bosco Amaral, eu já fiz uma homenagem para ele muitas vezes. Eu disse ao Del Bosco, ele foi ter peito, ele foi lá, não me viu.
Levou a minha mulher tinha 12 dias, tinha tido o meu terceiro filho. Nascia filho meu, eu ia pra cadeia, rapaz, desgraça. Por isso que eu parei de ter filho. Aí, rapaz, o depois foi até lá, e o cara jurou que lá não estava, eu não estava, para minha mulher. Mas se tivesse, estava sendo muito bem tratado, estava até de peruca loura, tirou sarro, sabe? Mas o Delbosch foi lá. No segundo dia que a gente estava lá, o terceiro, foi detido o Vladimir Herzog, que passou para a história, né? Porque, porra, ele foi torturado e foi suicidado. Houveram, lá mesmo naquelas dependências, 8 casos de suicidamento. 38 de morte e 8 eles declararam que o cara se suicidou, né? Por exemplo, no caso dele, rapaz, inicialmente disseram que ele tinha se suicidado com um cinto do macacão. Porra, ninguém usava cinto no macacão, não era. Eles me deram um macacão, rapaz, para um cara de 1,50 m, eu tenho 1,80 m. Eu andava curvado assim dentro daquilo. O macacão já era uma tortura. Cheio de sangue grudado, seco, fedorento, porque a gente com medo, pavor, você tem um soro mal cheiroso, horrível. E eu fiquei 11 dias com aquele troço, 11 dias. Bom, mas com a morte do Herzog, rapaz, aí aquilo que era um inferno virou paraíso. Virou paraíso. Ninguém foi. O cara já estava com um companheiro lá de São José dos Campos, já estava com o Francisco, estava com a clavícula. Hoje tem até outro nome, mas é clavícula. Quebrada, então o braço dele era caído, sabe? Esquisito aquilo, né? E tinha um outro companheiro que deu uma pranchada nas costas dele e partiu a coluna, então ele estava aleijado dali para baixo. Mas nem assim foi para o hospital, não. Permanecia. Tortura mesmo, tortura. E o pau de arara, eu não fui pau de arara, eu fui para a cadeira do dragão. É uma cadeira de ferro, você fica nu e vendado, com uma máscara de borracha e um capuz. E o Roberto Carlos tocando alto, paca, rapaz, infernal aquilo, né? E os caras gritando, e um ventilador industrial fazendo um barulho, sabe? É tudo apavorante mesmo, né? E esse pessoal não interrogava nada. Quem interroga é os bambambãs de cima. Aquilo é para quebrar qualquer resistência, é só para isso. E é rápido. Né? Tortura psicológica. Aí pode até voltar, né? Aconteceu. O Moacir, por exemplo, ele lá falou um bocado de coisa, mas não é registrado nem nada. Quando no interrogatório ele negou, voltou lá pro cacete, o Moacir de Oliveira. Mas naquele, olha, rapaz, tinha uma companheira nossa, companheira de um advogado, esposa de um advogado, ela foi presa só porque estava junto com o marido, ela não era do partido, ela era de nada, tadinha. Torturaram ela, rapaz. Olha, é um negócio assim, os caras querem ser mais realistas que os reis, sabe? E você, quando foi dada a liberdade, foi por um ato deles mesmo, não teve intervenção? Não, aí você sai dali, nós saímos dali depois de Amainá e tal, aí a gente ia para o Mobral, né? Eles chamavam de Mobral, era a reconsideração da sua crença política. Negar que dali para diante você continuaria comunista, né? Aí, pô, preenchi papel para diabo, mas nós preenchemos umas 20 folhas de papel. Aí um dia lá, na minha cela, na cela que eu estive, estavam lá o Vladimir, primeiro no corredor, depois quando o Vladimir apareceu morto, e eles precisavam permitir que visitas fossem lá, então transferiram as mulheres para uma sala e mandaram nós para a sala onde era das mulheres, que tinha até uma certa privacidade no banheiro, tinha uma meia parede, não tinha porta, mas tinha uma meia parede. E lá estávamos o Vladimir, o Rodolfo Konder, o Osório Duque Estrada, só figurão do jornalismo do Estado de São Paulo. O Luiz Vaz, que era diretor da Veja, o figurão mesmo. E ele que era diretor da TV Cultura, o Vladimir, né? Herzog. Bom, aí nós éramos 14 negros na cela. Tinha 6 beliches, 6 camas de concreto, com uma espumazinha. E aí, depois no 11º dia, mandaram a gente fazer a barba, deram uma parede de barba, nós fizemos a barba.
O médico examinou a gente, como tinha examinado o dia que nós chegamos, né, para ver se não tinha ferimento aparente, porque a imprensa já estava em cima, aquele negócio todo já está, o conselho, a missa ecumênica, né, da Catedral Metropolitana, tinha aquele já tinha, devido à morte do Herzog, já tinha tudo uma... por causa do Herzog, né? E aí, rapaz, nós entramos num camburão e fomos entregues ao DOPS, que era a delegacia de verdade. Aquela outra era clandestina, o doicode era clandestino. Mas cada um, os caras que levaram a gente já levaram com o envelope pronto, com o que a gente teria que declarar lá e assinar. Se recusasse, voltava para lá. Voltava para a detenção. Para o inferno. E chamavam o DOPS de paraíso, porque era paraíso mesmo, tinha comida, né? Podia até fumar. E aí do DOPS você já teve a sua liberdade, assinou os papéis? Aí no DOPS, rapaz, chegamos lá e eu dou uma azar danada, rapaz. Já quando cheguei no DOI, rapaz, eu era o mais novo dos caras que estavam sendo detidos. No DOI eu já fui o primeiro a ser escolhido para levar porrada, né? E eu comecei a levar porrada, era às 6 horas da tarde. Porra, seu tamanho, jovem. Então... Era. E o médico disse assim, não, é jovem, isso aqui é um atleta, pode bater. Olha, filha da puta. Enfim, rapaz. Mas cheguei no DOPS, eu magro, rapaz, tinha perdido 11 quilos em 11 dias. Magro, rapaz, né? Aí o cara olha para ele assim, você? Não, primeiro foi o seguinte, nós chegamos lá e o Tuma era o diretor do DOPS. Aí mandou subir para o jornalista, o mundo inteiro, os caras jornalistas lá, amigos do Vladimir, o Tuma mandou subir no gabinete dele. Os caras que tinham estavam vindo do doicode para ir para a delegacia dele. Aí subimos para o gabinete. Aí a mulher do café estava servindo o cafezinho. Os jornalistas estavam ali para ver os colegas, né? E servia para os presos também, nós. Tava ali. O Luiz Faz diz assim, senhora, seu cafezinho está excelente, ponha mais um pouquinho. Né? Porra, a gente estava 12 dias sem tomar um cafezinho, rapaz. Aí o Tuma disse assim, por que folga é essa, rapaz? Mais um café. Pô, tu tá afim de voltar de novo lá pro DOI, né? Olha, eu vou, e na volta me convide para um cafezinho que eu vou tomar de novo. Folgado, né? Mas enfim, rapaz. Aí relaxamos, descemos lá para a carceragem, né? Tira a roupa, põe a roupa, tira o cinto, não pode ir de meia, só com a calça. O DOPS não tinha uniforme de preso, né? Polícia pobre. E aí, rapaz, o carcereiro me chama, eu de novo primeiro, rapaz. Você, vem cá. Que cigarro você fuma? Continental sem filtro. Pô, rapaz, procurou lá. Porra, esse eu não tenho. Caramba. Vai fumando um aqui com filtro que eu vou arranjar um sem filtro pra ti. Toma um café? Tu toma. Rapaz, eu tomo. Um leite, tu tá assim, expressão. Toma um copão de leite. E eu fiquei com medo, achei que aquilo era droga. Oi, né? Dá medo, pô, buscar. Você não sabe o que poderia vir. Aí assim, né? Não, olha, só um pouquinho para sobrar café para os outros também. Não, mas quem tem de montão. Pô, sabe quem sou eu? Eu acho que sei. Tu não é um juiz de futebol do Cid Vanderlei Busquilha? Sou, rapaz, eu sou carcereiro também aqui. Foi o cara, desde a gente voltar a ser humano. Depois que você saiu, você ingressou na política. Depois dali que você ingressou na política, sendo eleito. Eu era, à época da prisão, eu era vice-presidente do MDB de Cubatão. Mas como candidato, você assumiu o mandato depois? E aí eu tinha que fazer um negócio chamado homenagem. De 15 em 15 dias eu tinha que ir lá no DOPS assinar lá uma estadia. Um bagulho lá de que eu não tinha fugido, não tinha me exilado. Né? Você tinha que e mostrar que eu ia respeitar guarda-graça. E eu fiquei isso assim. Foi uns 3 meses, 4 meses, rapaz, né? Como não ocorreu no passado algumas vezes, o próprio partido político tirar o cara do grupo porque não quer ser perseguido, é aquela história de que o teu amigo nem olha mais para tu, se o cara estiver observando, não pensar que ele também é comuna, né? O colega de cachaça, as pessoas se afastam de você. O cara que tem um caso na justiça procura outro advogado porque tem medo de que, porra, só porque tu é comunista, ter o direito prejudicado. É um tempo difícil. Mas apesar disso, rapaz, depois de uns 3 meses disseram que eu não precisava voltar mais para fazer a homenagem, né?
E eu continuei vice-presidente, que também não me caçaram aqui. Mantiveram... Poderia, né? Mas não me caçaram, que é problema de fidelidade à puxação geral, né? Que assolou esse país. E aí veio a eleição. Isso foi o fim de 75, veio a eleição de 1976. E o PMDB e o MDB vinha daquela vitória esmagadora de 74 e 76. Olha nós aí. E aí, mesmo assim, nós não conseguimos, como não tinha conseguido em 72, nós não conseguimos candidato suficiente. Interessante, né? Veja, repito, em 76, eu dizia há pouco, em 2.000 cidades do Brasil, que tinha 4.000, nós não conseguimos ter candidato a prefeito. Os caras tinham medo da ditadura, tu entende? Embora o povo estava louco para votar na oposição. Tanto que, embora a gente tivesse tido menos candidato em metade dos municípios, na soma dos votos das cidades que tinham eleição, nós ganhamos mais votos do que a Arena. Ou seja, um apelo da população. E nas grandes cidades nós ganhamos em todas. E nas capitais não ganhamos porque não tinha eleição, era nomeado, né, o prefeito. E eu fui candidato a vereador. Infelizmente, estamos chegando ao final do programa, nesse nosso papo gostoso aqui. Muitas coisas ainda para o Florivaldo Cagé conversar com a gente. Para falar do sumiço nós tínhamos também a questão do marco geológico, que sumiu a época que você era vereador, o marco geológico geográfico, o marco zero de Cubatão, e outras tantas histórias aí, mas que numa outra oportunidade, com certeza, estaremos falando. Queria suas considerações, Cagé. Finais? Bem, eu fui eleito vereador em 76 e fui líder da nossa banca. Nós fizemos 8 vereadores contra 7. E aí, de cara, o pessoal disse assim, não toma posse. É comuna, não vai tomar posse. Tomei. Eu fazia declarações que não era besta, não. Eu esperta, claro, de que, embora a nossa bancada fosse majoritária, o prefeito não tinha que ter sustos, não, porque o que fosse de interesse do município e do povo do Cubatão, nós íamos votar a favor. E marcou essa coisa. E aí o prefeito era um cidadão magnânimo também. Ele não forçou a barra para me caçarem e tal, enquanto eleito vereador do Partido Comunista, embora no PMDB, claro, que foi o Campos. Eu tenho certeza, nunca me disse nem nada, mas a gente sente, é coisas que a gente sente, né? E tinha até um certo respeito e admiração por mim, você entende? É interessante. E nós tínhamos eleito 3. O PCBão elegeu 3 aqui, naquele 76, rapaz. Fomos o José Florentino, eu e o... Não, 2, José Florentino. Na sequência que nós elegemos 3 na eleição seguinte. Mas aí... Foi aquela luta aqui para restabelecer a autonomia e restabelecemos. Em 85 nós tivemos, demorou 11 anos, né? Mas nós arrancamos a autonomia, rapaz. Eu conversei com tanto nego de Figueiredo, de Geisel, de Petrônio Portela, de Tancredo Neves, Thales Ramalho, né? O Marco Maciel. Olha, gente, uma vez por mês eu ia a Brasília encher o saco desses caras pela autonomia do Cubatão, que foi a minha outra grande luta, além da luta, viu, Márcio, de defesa do direito dos trabalhadores, da instalação da justiça em Cubatão, a justiça do trabalho. Foi um trabalho meu. Eu tenho orgulho do que fiz. Quero agradecer a você estar com a gente aqui hoje e com certeza teremos pedido aí para que você retorne no próximo programa para continuar nesse nosso bate-papo. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje no Nobres Pares. Obrigado. É isso. E assim chegamos ao final de mais esse programa Nobres Pares. Agradecendo sempre a sua audiência. Permaneça na programação da sua TV Câmara. E até o próximo programa. E até lá.